Fala, minha gente, mais um projeto EBD. Dessa vez eu preciso começar pedindo desculpas, né, pelo atraso, né? O vídeo está saindo na quinta-feira, né? Tivemos aí alguns problemas para gravar e pela ausência da minha esposa. Logo, no assunto a conduta do cristão no relacionamento familiar, minha esposa não está comigo, né? Então, peço desculpas. Mas para não ficar sem o resumo do projeto EBD, né, principalmente no canal da igreja, né, os irmãos e tal, eu vou gravar esse vídeo sozinho, tá? E na semana que vem ela tá de volta. Só tem um detalhe. Na semana que vem, nós não teremos o resumo da aula na quarta-feira. Nós teremos na segunda-feira, às 19h30, uma live com vários professores da sede que vão trazer aí algumas contribuições para a última lição da escola bíblica. Beleza? Então eu espero vocês na segunda-feira, às 19h30, no canal da igreja, tá? No meu canal pessoal vai ter o vídeo normal, tá? Na quarta-feira, no nosso canal Marcelo Descarregando a Cruz, vai ter o vídeo normal do resumo, tá? Mas no canal da igreja não teremos na quarta-feira, teremos apenas na segunda-feira uma live com alguns professores da sede, ou vários professores da sede, que vão trazer as suas contribuições, tá bom? Então, aguardo você, anota na agenda, já ativa o lembrete, o link, né, dessa live já está disponível lá no canal da igreja, então entra lá, não deixa de participar, né, ativa o lembrete, põe lembrete na sua agenda, põe post-it, sei lá, mas vamos juntos falar um pouco da última lição, beleza? Por fim, quero agradecer então aos nossos pastores, pastor Cláudio Júnior, pastora Jaqueline, pela oportunidade, pelo apoio, tá? Então, vamos para a lição. Lição de número 12. A conduta do cristão no relacionamento familiar. O texto base, ou texto áudio, né, como a revista chama, está em Efésios capítulo 6, versículo 2. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tá? Esse assunto, né, ele vai do versículo 22 do capítulo 5 até o versículo 4 do capítulo 6 de Efésios. Tá? Na segunda-feira eu publiquei no meu canal também um vídeo comentando os princípios que regem o relacionamento familiar. Tá? E aqui ele vai fazer basicamente isso, né, com algumas nuances. Então nós vamos comentar o que o Bispo Abner, né, traz aqui para a gente sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá. A verdade aplicada eu achei interessante e vale a pena comentar. Ele diz assim: praticar os princípios da palavra de Deus no relacionamento familiar contribui na construção de um ambiente saudável. Eu diria que não contribui com o ambiente saudável, ele determina um ambiente saudável. Né? Nesse sentido, nós podemos observar aquelas pessoas que falam assim: eu oro, eu faço campanha, eu jejuo, e meu lar continua problemático. É porque, na verdade, ele ora, ele jejua, mas ele não aplica os princípios. Né? Você vê que é uma pessoa de oração, uma pessoa que busca, é um crente sincero, mas ele não busca compreender os princípios bíblicos e aplicar isso dentro de casa. Né? É exatamente sobre isso que essa lição vai nos falar, beleza? E aí, veja bem, a introdução também é interessante, porque ele diz assim, olha, em Efésios 5, 22 a 33 e 6, 1 a 4, que eu falava anteriormente, Paulo trata do comportamento cristão no lar, citando a responsabilidade de cada componente e destacando respectivamente os diferentes papéis exercidos conforme os princípios da palavra de Deus. Eu achei interessante esse comentário, que é algo que eu já até falei anteriormente, né, várias vezes, que cada integrante do lar tem a sua responsabilidade. E nesse trecho, né, de Efésios 5, 22 a 6, versículo 4, Paulo trata exatamente de todos esses deveres. Os deveres do marido, da esposa e dos filhos. Né? Então todo mundo tem o seu papel. Então eu que sou filho, eu tenho a minha responsabilidade? Tenho. Né? Mesmo você não sendo casado, sendo solteiro, morando com seus pais, você tem a sua parcela de responsabilidade no bem-estar do lar. Tá? Muito bem. Primeiro ponto, a submissão e a obediência a Deus. Eu achei interessantíssimo o comentário dele aqui, porque primeiro ele começa mostrando que Paulo parte do paralelo entre Cristo e a igreja para falar de como deve ser o relacionamento em casa, principalmente entre marido e mulher. Né? Portanto, o modelo, o ponto de partida de Paulo é Cristo e a igreja. Não é à toa que a carta fala muito, né, da relação dentro da igreja,
de como Deus salvou, né, a graça, e como deve ser o relacionamento na igreja. E no final, Paulo trata da família. Né? Por quê? Porque a base, o princípio, o ponto de partida é a relação de Cristo e a igreja. E a partir disso nós temos que entender a nossa relação familiar. Se nós não partirmos disso, nós não vamos entender como Cristo deseja que o nosso lar seja regido. Ok? E aí no 1.1 ele trabalha a submissão como princípio. Olha que interessante. E ele vai dizer o seguinte: muitas vezes nós não entendemos o princípio da submissão e fazemos interpretações equivocadas, tá? E leva muitas pessoas a acharem que a submissão faz com que a mulher tenha que ser obediente ao marido e fazer tudo o que ele manda. E não é assim. Quando Paulo fala da submissão, quando a Bíblia estabelece essa relação, ela não está dizendo que a mulher tem que obedecer cegamente ao marido. Né? A ideia de submissão é uma missão secundária. Né? Submissão, missão abaixo. Então existe uma missão maior e a mulher está inserida nessa missão. Né? Agora, que missão é essa? A missão de servir a Deus, de glorificar a Deus. Né? E olha só, é interessante que o comentarista ele diz assim, olha, devemos compreender que as leis que regem o casamento não são humanas, são divinas, porque Deus é o idealizador da família. Ele vai citar Gênesis 2:18, 21, 24. Olha só, é Deus quem estabeleceu o casamento, foi Deus quem instituiu a família. Né? Portanto, a submissão, em última análise, é uma submissão a Deus. Né? E no 1.2 ele vai tratar exatamente disso, quando ele fala uma submissão com consciência. Ele vai dizer que a submissão da mulher não é cega, que eu comentava anteriormente, e ela é baseada no amor que o marido lhe apresenta. E no final, ele diz assim: quando marido e mulher estão sob o senhorio de Cristo, o resultado será sempre a harmonia e a consistência. Ou seja, a submissão é a Deus, porque o marido se submete a Deus e a mulher também se submete a Deus. Portanto, uma mulher ser submissa a um homem que é submisso a Cristo não é problema nenhum. Não existe aí uma relação abusiva, porque é em amor, né? O 1.3 ele vai falar sobre isso, a submissão como propósito. Existe um propósito de comunhão entre o casal. Quando Deus estabelece isso, é para que haja harmonia na relação matrimonial. Tá? Ele vai dizer assim, olha, Deus colocou a mulher ao lado do homem para ser sua companheira e para que juntos completassem um ao outro. Né? A ideia de completar aqui pode partir para um lado romântico, né? Mas sim, completar nas dificuldades, ajudar nas necessidades um do outro, claro. Mas principalmente o sentido que a Bíblia traz de adjuntora, de estar junto. Principalmente nas nossas dificuldades trazidas pela própria natureza do pecado. Então o marido ele está ali, ele vai auxiliar a esposa auxiliar o marido em todas essas questões. Né? A vida a dois exige de nós trabalharmos as nossas dificuldades. Exige, tá? Senão você não mantém o casamento. Né? Muitos casamentos terminam porque cada um olha para o próprio umbigo e pronto. Né? Eu vou viver as minhas mazelas, eu vou continuar ignorante, eu vou continuar truculento e não olha e não percebe que é necessário lapidar-se, né? E um vai ajudando o outro nessa lapidação, nessa caminhada de santificação. Ok? É mais nesse sentido. Mas sim, é um complemento, claro, um vai completar o outro, vai fazer companhia e tal. Então existe essa ideia um tanto romântica, né? Ela não é mentirosa, é real, mas é muito mais no sentido de estar junto e um ajudar o outro, e principalmente nesse sentido, né? De um ajudar o outro nas suas dificuldades, na caminhada para a santidade, para glorificar a Deus. Ok? Então a maior missão é a adoração a Deus, é honrar ao nosso Criador. Ok? Então a submissão está nesse sentido. E aí é o grande problema, né? Como que uma mulher vai ser submissa a um homem que não tem missão ou não tem consciência dessa missão? Né? Ele não sabe qual é a missão dele, ele não sabe para que ele veio ao mundo, ele não sabe que ele deve glorificar a Deus nos seus afazeres e tal. E aí não tem jeito de uma mulher ser submissa a um cidadão desse jeito, tá? Muito bem. 2. Amando como Cristo amou a igreja. E aqui é o fundamento do primeiro, né? Então, uma mulher, ela é submissa ao marido que a ama, né? E o modelo do amor de Cristo é o modelo do amor na família, tá? Então, 2.1, um amor sacrificial.
Ah, e aí o comentarista vai dizer assim: é um amor sacrificial que sempre busca o bem-estar da esposa e que se ocupa em cuidar dela e agradá-la, em obediência à vontade de Deus e seguindo o exemplo de Cristo em relação à sua igreja. Qual que é o exemplo de Cristo? Deu a sua própria vida pela igreja. É claro que a gente tem que fazer uma distinção, tá? Buscar o bem-estar da esposa não é atender aos caprichos. Né? Uma mulher caprichosa, voluntariosa, não é isso. Né? Que você tem que fazer todas as vontades. Mimar, não é isso. É necessidade. Então, por exemplo, você vai abrir mão de comprar a roupa que você quer ou com outra coisa que você quer por questões de necessidade da sua esposa. Isso você deve fazer com alegria, com prazer. Não pode ser um peso para você, tá? Então, ela tem a necessidade de um tratamento, saúde, necessidade de comprar um remédio, necessidade de alguma coisa que é realmente necessária, né? Você precisa fazer isso com prazer, ok? Então, sempre buscando o bem-estar da esposa. Não estou falando que você não possa, e aliás, e é importante que você dê alguns mimos, presentes, né? Enfim. Mas o que a Bíblia nos ensina não é que você tem que atender aos caprichos da sua esposa. Não é isso, tá? Não é isso. Então você vai conversar com ela, eu falei, isso aqui eu não vou fazer, aquilo não dá para fazer e tal. Então se você tem uma mulher caprichosa, né? Você precisa, não é isso que a Bíblia está dizendo, não, tá? Que se você não faz a vontade dela, ela vai ficar empurrada, então isso aí você tem que trabalhar aí dentro da sua casa, tá? Então não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Você não tem que atender aos caprichos, né, da mulher, não. Não é isso, ok? Mas as necessidades da mulher você tem que atender com alegria. E não é só necessidade de comprar alguma coisa, não. Necessidade de atenção, necessidade de conversar, necessidade sei lá, de passear, enfim. Essas coisas você precisa atender com prazer, tá bom? Muito bem. E aí, um outro comentário que é necessário fazer, que o termo que Paulo usa é ágape, né? E no grego, o termo ágape indica um amor que se dedica, um amor que se entrega, tá? Aí você tem outros, né? Storge, que é o amor fraternal, eros, que é o amor carnal, o amor, né, sexual, desejo, né? E a filia, né? Que é a alegria, o prazer, a amizade, né? E tal. Então, em grego você tem essas várias palavras, mas ágape é específico, porque ágape não é o que aquele que ama sente, mas ágape indica um amor que está preocupado com aquele que é amado, né? E foi isso que Cristo fez. Cristo abriu mão da própria vida por amor a nós, né? Então esse é o modelo de amor que Paulo ensina aqui, ok? O termo lá é agápate, né? É o ágape no imperativo, né? Então ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, é o mesmo modelo, ok? 2.2, ele vai falar de um amor protetor e purificador. E falando de Cristo, vai dizer, olha, ele amou, se entregou, santificou e purificou a igreja para si mesmo. Essas são as evidências da plenitude do amor verdadeiro. Então, o amor realmente que pode ser, digamos assim, percebido, né, é quando você se preocupa com a esposa, né, como Cristo se entregou. Então, é uma entrega. A mulher ela vai se sentir amada quando você se entrega ao bem-estar dela. Você não só exige, mas você se entrega, você se preocupa, né? Então, o próprio Cristo cuidou da igreja para si mesmo. Então, entenda, quando você cuida da sua esposa, Paulo fala isso, né? Se não me engano, acho que é aqui mesmo. Quando você faz para sua esposa, você está fazendo para si mesmo. Ninguém faz mal à própria carne. Esse é o princípio da unicidade, de uma só carne, né? Então você cuida de si mesmo. E é isso que muitos maridos têm que entender. Quando você cuida da sua esposa, você está cuidando de si mesmo. Ok? 3. Um amor sem limitações. O amor verdadeiro é aquele que cuida, protege, conduz sempre à melhora e ao crescimento. Paulo exalta o amor conjugal ao nível mais alto possível, pois vê no lar cristão uma imagem do relacionamento de Cristo e a igreja. Então veja, é um amor que busca melhorar sempre. É um amor que busca o bem-estar do lar, o bem-estar da esposa. Esse é o amor que Paulo está ensinando. É o mais alto nível, né? Então, assim, mas a gente consegue chegar perfeitamente nisso? Óbvio que não, somos seres limitados. Né? Óbvio que não chegaremos à perfeição do amor de Cristo, isso é lógico. Mas, percebendo o amor de Deus, a gente consegue um pouco, né, nos entregar, nos dedicar a isso, ok? Então, para quem não é casado, se você não está disposto a se dedicar à sua esposa ou dedicar ao seu marido, não se case, beleza?
Então vamos lá. Terceiro ponto, relacionamento entre pais e filhos. Primeiro, a obediência, um dever dos filhos. Então, primeira coisa, olha só o que ele diz. É justo obedecer aos pais, não apenas porque corresponde ao caráter divino manifesto através da sua vontade para o homem, mas também porque essa atitude irá redundar em benefícios morais, físicos e espirituais. Então veja só, a obediência como dever dos filhos tem duas bases: o mandamento de Deus, né, ou seja, a autoridade dos pais dada por Deus, e segundo, porque os pais vão sim, a obediência aos pais vão sim te dar benefícios na sua formação moral, vão evitar você quebrar demais a cara, e assim por diante. Então veja, há uma ordem espiritual, uma ordem divina, e há também benefícios que você vai colher no seu dia a dia e na sua formação a curto, médio e longo prazo. Ok? 3.2. Honrar aos pais. O comentarista diz: honrar os pais é, acima de tudo, respeitá-los, reconhecendo sua autoridade como dada por Deus. É o que eu falava anteriormente. Então, honrar pai e mãe é entender que a família é estabelecida por Deus e Deus estabeleceu a autoridade dos pais sobre os filhos. Porque se assim não fosse, nós não conseguiríamos, nenhum ser humano teria uma formação minimamente moral, uma formação que permitisse que a gente chegasse à vida adulta com o mínimo de escrúpulo, o mínimo de compreensão de mundo, de respeito ao próximo, tá? Então, perceba, pessoas que têm um relacionamento problemático com os pais são pessoas que na vida adulta têm problemas, até para criar os seus filhos, né? Então, outro dia eu vi uma postagem, né, irônica, né, dizendo assim: crie seus filhos para poder estragar seus netos. Né? Ou seja, porque aquele que não cria os filhos vai ter que criar os netos. Né? Então cria os filhos para você poder estragar os netos. Né? É mais ou menos isso. Né? Porque seus filhos vão criar os netos. E é isso. Né? Então quando a gente não respeita os nossos pais, a gente cresce sem certos limites. Ok? Então a honrar pai e mãe, e não é só a imposição do pai, tá, ou da mãe. A gente chega a uma idade ainda pequena, ali na adolescência, que a gente já tem consciência das coisas. A gente já sabe o que é certo e o que é errado. Né? Então, por mais que você tenha lá tios, tias, avós que te dão um mau exemplo, você pode escolher ser obediente e honrar seu pai e sua mãe. Entender que há uma autoridade divina dentro do lar. Há uma autoridade delegada por Deus dentro do lar, porque o lar foi estabelecido por Deus. Ok? Então você tem essa responsabilidade. Você, adolescente, jovem, você tem essa responsabilidade sobre si. Ok? Muito bem. 3.3. A responsabilidade dos pais diante dos filhos. Isso aqui é importantíssimo, gente. Paulo é claro em dizer: vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos. Olha só que interessante que o comentarista aqui fala, o bispo Ábio. Um tratamento abusivo e negligente por parte do pai confunde o filho, causa problemas emocionais e desperta ressentimentos, trazendo consequências infelizes para a família e para a igreja. Tá? Eu lembro de uma frase que um pastor falou uma vez: pais ausentes, filhos distantes. Né? E eu ainda acrescento: pais ausentes, filhos distantes da família e da igreja. Tá? Então, um pai ausente, um pai negligente vai gerar isso tudo aqui. Um tratamento abusivo também gera isso tudo aqui. O não porque não é abertura para uma justificativa mundana. Como assim, Marcelo? Vou tentar explicar melhor. Quando você fala não porque eu estou mandando, e não leva o filho a perceber a sua autoridade. E como que o filho percebe a sua autoridade? Quando ele percebe que você exerce autoridade por amor a ele, por cuidar dele, por estar ao lado dele, por orientar ele nas coisas. Então, por exemplo, é importante que você ensine e depois você castigue. Né? Então, primeiro você orienta. Fala: olha, você não deve fazer isso, tal, 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 por causa disso, disso e disso. Aí, errou, aí sim vem uma punição. Né? Mas você deu um porquê, você deu uma orientação. Quando você simplesmente fica implicando, chamando a atenção o tempo inteiro, isso vai gerando uma fadiga e a criança não entende, o adolescente não entende o porquê disso. Então você está provocando a ira do seu filho ou da sua filha. Tá? Então, faz com que ele entenda a sua autoridade sobre ele, exerça essa autoridade, não queira ser amigo. Um grande desastre hoje das famílias é pai e mãe querendo ser amiguinho dos filhos. Não.
Amigo ele tem na igreja, ele tem na escola, tá? Pai é pai, exerce autoridade, ensina, instrui, cobra, ok? Isso é pai e mãe, tá bom? Outra coisa, pai e mãe sejam uníssonos nas suas ordens. Né? O pai falou não, a mãe sustenta ou não. Se ela não concorda, ela fala depois longe do filho. Tá? Isso tudo evita esse provocar a ira. Tá? Mas principalmente, o que eu quero terminar aqui dizendo para vocês. Lá em Provérbios diz que o que retém a vara aborrece seu filho. Cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Né? Então, se você retém a autoridade, reter a vara não é deixar de bater, não, tá? Vara não é sinônimo de espancar a criança, não. Né? Como diz um pensador aí, tem gente que acha que a criança é chantilly, bate que cresce. Não é assim que funciona, não. Então, é autoridade. Tá? É autoridade. Tem pais que o olhar já faz o filho entender. Então, estabeleça a sua autoridade, deixa claro para o seu filho, cuida dele, para que ele entenda que você exerce por amor a ele. Estabeleça a sua autoridade. Tenha uma palavra firme, não dúbia. Você falou que não é não. Você vai ficar uma semana sem televisão, sem celular, sem videogame, seja lá o que for. É uma semana. Não volte atrás. Tá? Não volte atrás. É sim, sim e não, não. Não confunda seu filho. Porque o provocar a ira não é deixar ele irritado, mas é deixar ele sem fundamentos. Então, quando você tem essa palavra dúbia, você também provoca ira, você provoca ressentimentos, você provoca um certo desvio na conduta do seu filho. Não é desvio de caráter, não, desvio de conduta, tá? Então, cuidado com isso, beleza? Então, tenha firmeza, exerça sua autoridade dada por Deus em amor pelos seus filhos, tá? O padrão também é o amor de Cristo aqui, tá? E faça com que ele entenda isso, que você o ama, que você a ama e que você está cuidando da formação moral e espiritual. Beleza? A conclusão da lição diz assim: não existe melhor receita para a felicidade do que seguir os princípios que a Bíblia nos ensina. Instruída pela palavra de Deus, a família terá sempre forças para vencer, além de paz e bem-estar. Eu espero ter contribuído com esses breves comentários aqui, nem tão breves assim, né? Mas eu espero ter contribuído. E lembrando que na segunda-feira, às 19h30, tem uma live no canal da igreja. Essa live não será no meu canal pessoal, então quem acompanha meu canal pessoal terá o vídeo lá normal, tá? Então só no canal da igreja, mas mesmo quem acompanha meu canal pessoal, tem o link aqui, vá lá no canal da igreja, participa com a gente da live, que eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai ser edificado. Ótimos professores ali para comentar a última lição do ano, tá? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço aí os nossos pastores, a igreja pela oportunidade. E semana que vem a Adela está de volta, tá? É só essa semana que vai ser só comigo. Grande abraço. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.